Vamos falar de saúde, mais um pouquinho de saúde? Todo mundo já sentiu uma dorzinha de cabeça, não é verdade? Agora imagina você aí que sofre com uma enxaqueca danada, ou quem sofre com uma enxaqueca danada, que é aquela dor mais forte, contínua, associada à náusea, sensibilidade à luz, principalmente a barulho, outros sintomas que diminuem a qualidade de vida. É um terror, para quem tem, é terrível. Pois bem, os médicos fazem um alerta também, porque a alimentação e a ingestão de bebidas alcoólicas podem estar ligadas a tudo isso. Então, para falar de qualidade de vida, é que nós vamos colocar essa reportagem para você acompanhar. A dor é enorme. Às vezes, beira o insuportável. Na parte de trás da cabeça, e aí eu sentia, vinha um pouco para a parte das vistas, na visão ali um pouco. Para melhorar as crises de enxaqueca da Graziele, só com medicamento e saindo de ambientes claros. Quando eu estava em casa, poderia deitar, daí eu deitava. Mas no momento de trabalho eu só tentava ficar mais quietinha ali, até a hora no intervalo para poder ficar mais na minha. Enxaqueca é uma doença geneticamente determinada que predispõe as pessoas a terem dores de cabeça com características específicas. Geralmente dores fortes, que latejam, que a claridade incomoda, barulho incomoda, às vezes tem náusea também. Algumas vezes essa dor surge quando você menos espera. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 15% da população sofre com a enxaqueca. Parte pode relacionar algo que comeu com o motivo da dor, mas nem sempre esse foi o causador da crise. Tem vários gatilhos que são associados a uma crise de enxaqueca. Por exemplo, o estresse é um dos gatilhos mais comuns, mas, por exemplo, dormir pouco ou dormir em excesso também. O período menstrual nas mulheres é muito clássico, assim, de causar dor, e muitas vezes dor com um padrão pior também. E é comum os pacientes relatarem associação com alguns alimentos. Quando a gente associa um alimento com uma crise de enxaqueca, é lembrar que a crise de enxaqueca começa antes da própria dor, até 2 dias antes, e ela altera o apetite, frequentemente aumentando o apetite para doces. Então, muitas vezes as pessoas culpam o doce, mas na verdade ela exagerou no doce, porque já tinha começado a crise de enxaqueca. E dos alimentos, assim, tem alguns que são mais comuns. Por exemplo, o queijo é bem comum, o chocolate os pacientes associam também, o shoyu é um alimento comum, alguns pacientes com melancia, mas esses gatilhos são individuais, então não existe lista pronta de alimentos proibidos para nenhum paciente, mas se o paciente percebe que algum alimento repetidamente causa crise, ele pode tentar evitar e ver se melhora o padrão. Bebidas alcoólicas têm sim histórico em serem causadoras de enxaqueca. Não se sabe exatamente por que acontece e tem relação com qual o tipo de bebida alcoólica. Então, às vezes o paciente tem o gatilho para, por exemplo, para o vinho, que é o mais comum, o vinho tinto, mas para a cerveja não tem. E isso é muito individual. Existem pesquisas sobre a relação entre a alimentação e a enxaqueca, mas nada que tenha tido um resultado definitivo até o momento. Ainda estamos tentando entender. Mas o que a gente sabe é que dá para melhorar muito as crises de enxaqueca e que o tratamento não é ficar tirando um monte de coisa da dieta. Em alguns casos, medicamentos devem ser a solução, mas com orientação médica. 77% da população brasileira tem o costume de se automedicar, de acordo com um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácias. Mas isso só piora o quadro. O uso frequente de analgésicos para enxaqueca sem prescrição pode fazer com que o corpo passe a não controlar a dor de forma correta. Por isso, um neurologista deve ser consultado, até porque, em alguns casos, só readequar a rotina já é a salvação. Manter um peso saudável é super importante para a enxaqueca, porque a obesidade é um fator que piora o padrão da enxaqueca. Beber bastante líquido ao longo do dia também. Evitar o excesso de cafeína e não fazer jejuns, porque os jejuns são gatilhos muito frequentes de crise de enxaqueca, mais até do que alimentos em específico. Para quem já se livrou da dor fazendo o tratamento correto, é um alívio. Tem atualmente crise de enxaqueca? Graças a Deus, não. E que não tenha, porque quem sofre disso diz que é terrível.